Já que você falou de aborto, Ana, que é um tema muito caro a você, a gente vai tratar desse tema agora, porque tem país aqui na América Latina bem próximo de enfrentar essa questão. O presidente esquerdista do Chile, Gabriel Boric, insistirá na legalização do aborto livre sem justa causa por meio de um projeto de lei que enviará ao Congresso, apesar da derrota no plebiscito há um mês, onde a proposta foi inserida. Segundo a ministra da Mulher, Antônia Orellana, Boric já começou a conversar com movimentos feministas, associações e médicos favoráveis ao tema para discutir o compromisso do governo e o melhor projeto de interrupção da gravidez a ser apresentado. O esquerdista quer que o Estado garanta e financie a todas as mulheres a possibilidade de abortar, alegando liberdade sobre o próprio corpo. Ana. O corpo de quem? O corpo da mulher ou o corpo da criança dentro? São dois corpos, não é um corpo. E essa turma aí que fala tanto em minoria, proteção aos negros, aos homossexuais, às mulheres. O primeiro direito da mulher, ele começa no ventre, é o direito à vida. É o direito à vida, é o direito a poder nascer. E o que vai acontecer no Brasil, Vitor, e nós temos que prestar muita atenção, porque o próprio ministro Barroso já deu esse sinal, porque essa é uma pauta cara aos brasileiros. Os brasileiros, eles são a favor da vida, eles são contra o aborto, eles protegem as crianças no ventre de suas mães. O ministro Barroso já disse várias vezes que a Constituição é um organismo vivo, que se o Congresso não quiser legislar sobre pautas como racismo, homofobia e aborto, que eles vão ter que resolver na canetada. Agora, imaginem um ex-presidiário, que nós nunca vamos normalizar essa candidatura no Brasil, na presidência da República, indicando mais 2 ministros para o STF em 2023, provavelmente 2 ministros que vão querer legislar, inclusive a favor do aborto, a favor da legalização das drogas, como o próprio ministro Barroso já sinalizou, ainda mais agora com um Senado, com um Congresso renovado, com grande maioria conservadora, e que não vai ser fácil essas pautas serem aprovadas em sessões no Congresso. Isso vai cair exatamente no colo dos juízes ativistas do STF e eles vão tentar passar isso na canetada. De volta aqui ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro pediu que a população não critique o Nordeste, reduto eleitoral de Lula. Durante conversa com a imprensa no Palácio do Alvorada, o chefe do executivo disse que o Brasil é um só país e declarou que quem está fazendo as críticas está completamente equivocado. Ainda falando sobre o tema, Bolsonaro disse que durante os governos petistas, os recursos para a região foram aplicados de forma irresponsável, fazendo alusão à transposição do Rio São Francisco, concluída por ele. Bolsonaro ainda afirmou que muitas dificuldades enfrentadas hoje são pela má escolha de governos petistas nos estados. Mas com você, Zé, o que achou dessa declaração do presidente? Foi um posicionamento importantíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Estão indo pelas redes aí aquela velha cultura do nós contra eles, do norte contra o sul, do hétero contra o homossexual e assim por diante. É preciso colocar um freio nisso, como eu falei sobre as religiões. Isso não é debate político, isso não é política, isso não deve entrar em nenhum debate político. E estão agindo aí nas redes, hoje as redes estão viralizadas, né, com esse debate de ódio ao Nordeste. A eleição de um presidente da República não depende só do Nordeste. Mesmo que tenha sido essa maioria para o ex-presidente Lula, se você for olhar em outros estados do Sul e do Sudeste, você vê a maioria de votos ali para o ex-presidente Lula, inclusive Minas Gerais. Mas isso, mesmo que o Nordeste tenha votado em peso num candidato, não significa uma guerra norte contra o sul, a nordeste contra o sudeste. Isso não existe e foi um posicionamento muito importante do presidente Jair Bolsonaro. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, que repassam esse tipo de imagem, acabam prejudicando a campanha. E você, Fiuza, o que achou dessa fala em 1 minuto e meio? Bom, vou continuar acreditando no que os meus olhos veem, né? E não em caixa preta. Veja, o Nordeste, né, foi, não sei o quanto ainda é, durante muito tempo, um reduto do Lula, porque de fato se criou, e no início eu acho que esse fenômeno até foi saudável, porque o Lula de fato era representativo, e se criou um fascínio,
né, além da representatividade política. E isso durou muito tempo. O que eu vi agora, e o que eu vi em diversas ocasiões, em todas as regiões do Nordeste, foi o governo entregando obras importantes, especificamente hídricas, mas também de transporte, infraestrutura em geral, e o presidente sendo recebido calorosamente por multidões. Não era claque, não. Não é aquele negócio, só faz um cercadinho, chama aí o cacique para juntar uma gente aqui, não. Em locais descampados, um apoio entusiasmado, mostrando que até a tentativa dos caciques locais de impedir visita ou de boicotar visita não deu certo. E, de repente, as urnas mostram, né, uma surra do Lula, apesar desse cenário. Volto a colocar aqui, então, o meu desejo de que a eleição possa ter aferição, como manda a Constituição, porque, evidentemente, é um sistema defasado e as incongruências são muito grandes. 1 minuto e meio para você também, Schelp. Muito importante esse alerta feito pelo presidente Jair Bolsonaro para que essas mensagens cessem. Porque, de fato, o que se viu, né, depois da contagem do primeiro turno, da apuração dos votos do primeiro turno, foi uma distribuição, né, uma onda de mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, em outros lugares, com mensagens realmente de preconceito, né, afirmações, declarações de preconceito contra o Nordeste, quando se verificou que aquela região havia votado majoritariamente no ex-presidente Lula. Coisas do tipo de chamar os nordestinos de imbecis, jumentos, coisas desse tipo, desse nível para baixo, as afirmações. Então, realmente, isso, além de ser um preconceito claro, de dividir o país, né, em regiões, né, de forma preconceituosa, também prejudica a campanha do presidente Jair Bolsonaro, com certeza. E o presidente, ele fez, depois da apuração dos votos, depois que ficou claro o resultado, ele fez afirmações interessantes. Acho que vale ressaltar aqui. Por exemplo, ele falou sobre o fato de que ele, tendo tido o segundo lugar na votação, significava que a população estava, ou uma parte, estava querendo mudança. E ele falou, mas mudança nem sempre é para melhor. Então ele fez um discurso, logo depois da apuração dos votos, um discurso muito ponderado e realista. E eu acho que essa nova declaração a respeito do preconceito contra os nordestinos vai nessa linha. Você, Ana, também aprovou esse posicionamento do presidente? Temos 1 minuto e meio, Ana. Claro, Vitor, e o Zé traz um ponto muito importante, que é uma das estratégias aí da esquerda no mundo e no Brasil também, que é dividir, né? Negros contra brancos, mulheres contra homens, filhos contra pais, assim por diante, né? Homossexuais contra heterossexuais, e nós temos que lutar contra essa agenda nefasta de divisão. As lojinhas de porcentagem, né, e as feiras de vontades aí, elas tentaram emplacar, sim, por isso que é crime de polícia, caso de polícia, e nós temos que investigar com uma CPI dos institutos. Eles tentaram emplacar aí uma narrativa de que o Lula venceria no primeiro turno, e ele não venceu. E aqui tem o dedo exatamente, Vitor, do Nordeste, porque, olhando os números de uma maneira mais fria, a votação do presidente Bolsonaro foi quase 20% maior no Nordeste do que em 2018. E Lula pode não ter levado no primeiro turno como o conglomerado queria, exatamente por causa do Nordeste. O nosso país é unido, sim, e o que eles querem fazer nessa divisão, inclusive do Sul, contra o Norte, nós não vamos deixar acontecer.